Existe um tipo de perigo que ele é um perigo mesclado, né? De orgulho, de vaidade, de silêncio, ao mesmo tempo de ostentação. Ele mistura variáveis e ele nos leva, se nós não vigiarmos, ele nos leva ao fundo do poço, ou pelo menos pode nos levar. Nesse capítulo de 1 Reis, número 10, Salomão ele dá uma demonstração de, ao mesmo tempo, fidelidade a Deus, só que ele começa a exagerar, né, no acúmulo de ouro, principalmente, e de reforço bélico, né, reforço do seu exército, e ele deixa de lado um pouco a serventia a Deus que ele tanto vinha fazendo muito bem até aqui. São pequenos sinais, pequenos detalhes que a gente quer refletir, eu quero refletir com vocês aqui hoje nesse capítulo. Eu me chamo Olavo, estou lendo a Bíblia pela primeira vez. Todos os dias eu leio um capítulo da Bíblia e trago aqui a minha reflexão para vocês. Ok? Bora nessa comigo? O que acontece, pessoal? Contextualizando aí esse capítulo de 1 Reis, número 10. Bom, Salomão ele está ali como o cara, né? Ele é o dono do mundo, vamos dizer assim. Ele é o cara, é o mais sábio, é o que está acumulando mais bens, notoriedade. E você sabe que quando a pessoa ostenta, qual a melhor maneira de você ostentar? É que as pessoas vejam, né? E como que você consegue hoje em dia fazer com que as pessoas vejam e o maior número de pessoas vejam? É a rede social, né? É o Instagram, é o TikTok e tudo mais. No contexto, né, trazendo lá para o contexto de Salomão, o que acontece? Ele recebe uma visita de uma rainha de Sabá. Essa visita, ela tem como objetivo, na verdade, essa rainha ela queria o quê? Ela queria testar realmente essa sabedoria do rei. Ela ouvia muito falar, né, que ele era muito sábio, que a sabedoria dele vinha de Deus e que tudo mais, que não havia homem mais sábio que ele, que estava acumulando muitas riquezas, que era um reino próspero, maravilhoso. E ela fala assim, quer saber? Eu vou levar aqui essas perguntas. É como se você separasse algumas perguntas para o chat GPT hoje e dissesse, essa aqui ele não vai saber. Pode ter certeza que ele não vai saber. É meio que isso. E ela vai lá. Ou com uma espécie de show do milhão. Lembra do show do milhão do Silvio Santos? Né? Só os caras inteligentes que conseguiam ir até o final. Muito bem. Ela vai e faz isso. E aí, quando ela chega, não só as perguntas que ela fazia, cada vez que ela fazia perguntas, Salomão respondia com muita facilidade, mas ela fica muito impressionada com o contexto geral do reino de Salomão. Tudo no seu lugar, pessoas trabalhando felizes, pessoas... É como se você chegasse diante de uma máquina e ficasse impressionado com o funcionamento de cada detalhe dela. Tudo muito bem azeitado, né? Tudo bem resolvido, tudo bem, sabe? Sem reclamação, sem bagunça, sabe aquela coisa assim? É muito como, eu nunca fui ao exterior, mas as pessoas dizem, né? Quando você vai ao exterior, você se choca com a organização, com a educação das pessoas, né? E tudo mais. É meio que isso. E ela declara, né? Depois disso tudo, a Salomão. Ela fica impressionada de verdade. Olha, eu vim esperando uma coisa e eu tô saindo daqui sem palavras. Realmente isso aqui é muito maior do que eu poderia imaginar, né? Ela leva as coisas que ela pediu a Salomão, né? Ela tem a cordialidade. E essa demonstração, essa situação que acontece com Salomão, justamente ela representa a notoriedade que a gente está falando aqui. Ou seja, ele já era famoso. Vem uma rainha de uma outra localidade, vai voltar lá para onde ela veio, falando, cara, esse cara é o cara, não tem jeito. Ele é o brabo da parada, sabe? Então a notoriedade naquela época era essa. Ele vai ganhar notoriedade, vai espalhar a notoriedade dele, né? Hoje você faz um vídeo aí, o sujeito faz um vídeo no Instagram, fica famoso, ok, né? Vai pro mundo todo. Naquela época não era assim, não tinha essa velocidade. Então ela vai levar
a voz dela, né? E os servos que estavam com ela, que viram, vão espalhar isso para o povo, certo? E nesse momento da Bíblia, a Bíblia ela começa a destacar a quantidade de ouro, né, que Salomão vinha acumulando. A Bíblia até relata que no seu palácio você não via prata, você só via ouro. Era talher de ouro, era mesa de ouro, era assento de ouro, era tudo ouro, 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 cada vez mais acumulando ouro. E isso é perigoso, né, pessoal? Que a gente começa a acumular bens materiais, começa a idolatrar, né, o bem material e esquece da idolatria que deve ser única em Deus. E Salomão já havia sido avisado disso, né? No capítulo anterior, Deus aparece para ele pela segunda vez e fala para ele, ó, cuidado. Mas aí a coisa veio acontecendo. É como aquilo que a gente já falou, né? Às vezes você está numa situação que você acha que é uma situação ruim, porque você não tem o bem material que você quer, mas você está em paz. Aí você busca aquele bem material que você quer e você consegue, e você passa a não ter a paz que você tinha, sabe? Então você tem o bem material, mas e a paz? Como é que você vive sem paz? É difícil viver sem paz, hein, pessoal? Bom, e aí a Bíblia relata isso, né? Ouro, 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 acumulando cada vez mais ouro, reforçando, né, a força, né, reforçando o material bélico do seu exército, né, com carros, né, preparando soldados, enfim. Ou seja, a Bíblia ela está falando que ele está começando a se preocupar mais com o externo do que com o interno. Ele está se preocupando mais em reforçar o externo do que o coração dele, do que em vigiar, do que em orar e vigiar e orar contra essas tentações, né? Ele tá se deixando levar um pouco. E aqui não é um julgamento, é uma constatação. É normal que isso venha a acontecer, não é anormal. Isso pode acontecer. A Bíblia está nos orientando, ela está nos alertando. Olha, cuidado, aprenda com esse erro, né, para que você não erre também. E é isso que a gente está buscando aqui. Então, como frase final, eu até separei aqui, eu coloquei aqui, o perigo nem sempre chega pela dor. Ele às vezes chega pelo excesso. Eu acredito que chegue muitas vezes pelo excesso. O perigo que chega pelo excesso ele é muito maior, ele é muito mais intenso, ele é muito mais perigoso, ele é muito mais danoso do que o perigo que chega pela dor. Porque o que chega pela dor, você sente a dor, você não quer sentir de novo. Então você quer cortar aquilo ali. O perigo que chega pelo excesso, você não quer perder o excesso. É que nem aquela situação. Você vive numa situação com uma renda X, certo? Você amanhã passa a ter uma renda 3 vezes aquele X, para você voltar lá para o X é muito doloroso. É muito doloroso. É muito doloroso. Você sente muito. Então o ideal é que você não saia bruscamente da situação X para a situação 3X. Você vá, ainda que você acumule os bens, com calma, tranquilo, mantenha a tua vida, não mude o padrão de vida demais. Procure tomar cuidado com a ostentação, procure tomar cuidado com pessoas que começam a te cercar, né? A gente já falou sobre isso aqui. Você tem uma determinada vida, você tem uma amizade. Você passa a acumular bens, você passa a começar a ter muito bem material, você começa a ser assediado por um outro tipo de pessoas. E você precisa tomar cuidado disso. Porque pode acontecer de serem pessoas, é normal, pessoas que começam a se conectar com aquilo que você tem, é normal, né? Você vai morar num outro bairro, você conhece outras pessoas, elas não necessariamente são pessoas ruins, mas você vai ser assediado, você começa a ser assediado por pessoas que querem usar o que você tem e não o que você é. Porque você vê que a rainha, ela vai procurar Salomão, ela não vai procurar ele tipo assim, eu queria conhecer esse cara, poxa, o cara deve ser bacana. Não, ela vai procurar como é que ele tem essa sabedoria, sabe se ele tem mesmo, o que pode ser útil para mim essa sabedoria dele. Ela vai querendo troca, ela não vai querendo conhecer o homem, entender o homem, ela vai querendo saber o que o homem tem, certo? Então quando você está numa posição de liderança, quando você começa a aparecer mais, né? Quando você começa a ter mais, às vezes é fisicamente, às vezes você é uma pessoa fisicamente de uma forma, você começa a se destacar fisicamente, começa a ficar musculoso, começa a ficar
o padrão de beleza que é adotado naquele grupo que você frequenta, e aí você já começa a ser assediado por outro tipo de pessoa, pessoas que não falavam com você começam a falar, pessoas que não te observavam começam a te observar e a querer, né, a sua conexão, a troca com você. Isso é um cuidado que a gente precisa tomar muito, sabe, pessoal? E aí você começa, de repente, a virar as costas para aquele que sempre esteve com você em todos os momentos, para você começar a se deixar seduzir para aquele que vem ali só para conectar com aquilo que você tem no momento. O capítulo fala muito disso, tá, pessoal? É um capítulo de alerta, é um capítulo que nós devemos ler esse capítulo 1, 2, 10, 15, 20 vezes e procurar realmente assimilar, entender, assimilar e praticar esse capítulo, porque se a gente conseguir entender e praticar esse capítulo, eu acho que a gente consegue certamente evitar muitos problemas que a gente pode vir a ter, não só vão afetar a nós mesmos, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse, tá? Quero pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, aí você vai ser avisado dos vídeos que a gente faz aqui diariamente, tá? Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo, pessoal.